Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Participe do nosso programa, ligue pra gente. O telefone é o 0300 1007 940. 0300 1007 940. E hoje o nosso programa fala sobre um desafio que todos nós enfrentamos em diferentes momentos da vida, que é o falecimento de um ente querido, de uma pessoa próxima a nós. E como lidar com esse sentimento da distância, né, do carinho que não termina. Nós estamos aprendendo mais sobre esse assunto e a gente sabe que, por exemplo, quando a perda desse ente querido envolve crianças, o tema se torna ainda mais delicado. Muitas vezes os adultos não sabem como se colocar diante deste tema com os seus filhos. E a gente sabe que pode ser um grande desafio. Agora, é inevitável falar do tema. Será que existe um momento certo, um momento adequado, uma forma uma melhor forma de abordar o assunto com as crianças? A gente vai falar sobre este assunto com a psicóloga Luciana Carvalho aqui conosco no Vida Plena hoje. Muito obrigada, Luciana, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Queria começar falando sobre a questão do momento. Qual é o momento de falar sobre morte com a criança? Só quando há efetivamente uma perda ou antes disso é importante se abordar o assunto? Tá, no primeiro momento eu gostaria de dizer que falar sobre morte é algo difícil para todos, né? E no caso, quando surge essa circunstância, esse evento na família, aí que entra o momento de se dizer para as crianças, né? Quando há essa necessidade de comunicar a morte de um ente. Certo. E a faixa etária da criança interfere na forma que eu vou ter que falar sobre este assunto, no entendimento que ela vai ter sobre o tema? Olha, o que se sabe é que crianças até mais ou menos 6 anos de idade, ela não consegue entender a morte como uma coisa irreversível, né? E dependendo da maneira como você coloca a morte para essa criança, pode gerar fantasias, né, medos e tudo mais. Então tem que ser de uma maneira muito, né, transparente, é o que eu recomendo, né, direta e objetiva, usando o termo morte. Isso independente da idade da criança? Independente. É necessário que se comunique, sem dúvida alguma, né, e de maneira direta, seja qualquer faixa etária da criança. E no caso, como? Né? Uma vez que, por exemplo, às vezes a perda de um ente querido, de uma pessoa próxima à criança, como iniciar, como se falar para a criança sobre isso? Então, às vezes acontece de estar alguma pessoa da família doente, né? E é necessário que a criança seja levada, né? Se o hospital permitir, onde ela estiver, seja levada, seja mostrado a essa criança que essa pessoa está doente. E a partir daí, iniciar esse processo de comunicação com a criança, mostrando para ela que aquilo é um quadro irreversível, né? Que isso faz parte do ciclo da vida, todos nós vamos passar por isso, né? E às vezes a gente pode também começar numa simples brincadeira, como um feijãozinho no algodão com água. Isso demonstra para a criança o acompanhamento desse crescimento, dessa germinação, mostra que a vida tem um ciclo, que aquilo vai crescer, vai se desenvolver, mas também vai morrer, né? A gente pode também utilizar de momentos como morte de animaizinhos de estimação. Esse é, assim, o primeiro contato, geralmente, das crianças com a morte, né? E ela vai lá, ela mexe, ela vê que não se mexe mais. E aí, introduzir esse tema com a criança, sempre de maneira muito clara e objetiva. Certo. Agora, por exemplo, nem sempre a morte de um ente querido acontece por esse processo da pessoa se adoentar, né, e acabar falecendo. Quando existe uma morte, né, repentina, súbita, né? Súbita, como lidar com essa questão? É mais difícil? Claro. Você não vai expor, por exemplo, muitas vezes a circunstância da morte. Sim, tudo. É procurar não dar muitos detalhes, né? Mas também não fazer o que geralmente os pais fazem, né? Tentar proteger a criança escondendo o fato. Às vezes inventa uma história até. Inventa uma história, diz que a pessoa foi viajar, né? Aí a criança fica com aquela sensação, nossa, mas a pessoa foi viajar e não se despediu de mim. E gera traumas nessa criança. A criança pode se sentir culpada. Nossa, ele foi e não voltou, será que eu fiz alguma coisa com essa pessoa? Ela se considera responsável por aquela atitude. Isso. Então, jamais mentir ou omitir. Dizer a verdade, pontuada, né? E sem muitos detalhes. E com a linguagem adequada também, né? Claro. Você fala dessa questão de detalhes, se você enche de termos, de
né? Até termos mesmo abstratos, né? No universo você tem que buscar entender o ambiente que aquela criança vive, a realidade dela, né? Sim, não usar termos abstratos, né? Usar a palavra morte. Ah, sim, usar termos semelhantes, nada... Foi viajar e virou uma estrelinha ou alguma coisa assim, isso a gente não aconselha. Certo. Quais os principais desafios dos pais, assim, na conversa com os filhos? É mais por eles ou mais porque eles têm medo da reação da criança? Então, a dificuldade de falar sobre morte, num primeiro momento, tá com a pessoa, com ela mesma, né? De encarar o fato, né? E a maneira como ela vai transmitir é o que determina que essa criança vai desenvolver na fase adulta em relação ao próprio processo da morte. Então você percebe que é um ciclo, né? Então se o adulto não lida bem com o assunto, provavelmente vai transmitir de forma equivocada para a criança, que quando for um adulto também não vai lidar bem com a situação. Também não vai lidar bem, exatamente. E a gente tem que preparar os filhos para isso, né? A morte faz parte da vida, né? É inevitável, né? E você proteger a criança, né? Entre aspas, tirando essa realidade dela, você vai gerar adultos despreparados, né? Sim. E aí o negócio fica pior, né? Perfeito. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto daqui a pouquinho. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 0300 10 07 940. Fundamental nós falarmos deste assunto. E aqui a Boa Vontade TV, né, que brada sempre, né, a existência desta vida eterna, né, independente da nossa crença religiosa, da nossa filosofia de vida, nós sabemos que os laços que nos unem aos nossos entes queridos são eternos, né? Não é a morte que faz com que a gente deixe de gostar de alguém, pelo contrário, esse sentimento continua existindo. Agora, como fazer desse sentimento que permanece não se tornar, né, algo que vai nos prejudicar, que vai nos trazer tristeza, que vai sim causar saudade, óbvio, mas que vai fazer com que seja um sentimento de boas lembranças, que traga bons sentimentos, boas recordações a nós e a esse espírito eterno que continua em evolução. E mais, né, a gente vai pensar também sobre essa responsabilidade de entendermos que a morte, ela é um fenômeno natural, físico, mas que não é o impedimento para a nossa existência. Nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena o pregador ministerial da Religião de Deus, irmão Fernando Salles. Deus está presente. Viva Jesus, Letícia, nossa saudação a todos que estão nos acompanhando na Boa Vontade TV. Queria saber, qual é a importância da gente não olhar, por exemplo, para a morte como uma separação definitiva, né, desses entes queridos, dessas pessoas que voltam ao mundo espiritual? É uma aparente separação, porque Jesus no seu Evangelho ele ensina que na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o pedagogo celeste nos fala a respeito de muitas moradas. Essas moradas são também as dimensões que nós compreendemos como moradia daqueles que já foram para a pátria espiritual. Uma moradia na Terra, ela existe para acomodar as pessoas, para que todo mundo fique bem confortável. Então imaginemos um mundo espiritual superior, o Divino Mestre, preparando esses lugares. Ele disse, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu não vos teria dito aos discípulos, portanto a todos nós, humanidade, que existe essa realidade, que é o mundo espiritual, que são as moradias que nós iremos um dia para lá, todos nós iremos para lá. Aliás, a nossa pátria de origem, aprendemos na religião de Deus, que a pátria de origem é a pátria espiritual. Somos todos espírito. Agora, uma vez que esse fenômeno físico acontece, fica, né, os parentes ficam aqui, fica a saudade. Como lidar com isso? Como fazer com que esse sentimento, né, não seja destrutivo? Muitas pessoas ficam extremamente tristes, né, choram muito. Como lidar com essa situação de uma perda que na verdade não é uma perda, né? Como lidar com essa situação? A gratidão a todos os bons atos que nós recebemos dos outros é um grande atributo para este momento. Quando nós somos gratos a uma pessoa, nós lembramos daquela pessoa com alegria, com satisfação, com saudade quando ela está geograficamente distante ou dimensionalmente, aparentemente distante, mas nós lembramos com alegria. Então é necessário que essa gratidão seja o combustível utilizado, seja a substância utilizada para a gente entrar nesse contato, nessa sintonia com aqueles que já se foram para a pátria espiritual. A saudade, ela existe, ela é grande, ela perdura por algum tempo, mas ela sempre, a gente lembra das pessoas que já foram para a pátria espiritual, mas quando nós lembramos com gratidão, o que a gente está fazendo? A gente está recordando aqueles momentos e está também mandando as vibrações boas para o coração daquele que já se foi para a pátria espiritual.
Não é assim que acontece na nossa vida cotidiana? Sim. Quando a gente encontra alguém que nos fez bem, a gente fica tão feliz de estar junto com aquela pessoa e a pessoa também fica feliz. Então, no mundo espiritual, que é os espíritos se comunicam dessa forma, através da sintonia do bom sentimento. Por isso que a gente não pode aceitar os maus sentimentos, que às vezes pode vir também. Quando alguém vem falar com a gente e traz más notícias, a gente faz o quê? A gente, quando a serviço do bem, a gente procura neutralizar aquela má conversação. Não é assim que acontece? Sim. Para deixar o ambiente melhor. Assim também é com o mundo espiritual. Quando lembrarmos de alguém e começarmos a lembrar de tristeza, vamos afastar a tristeza, porque pode ser uma conversação que não é agradável para o ambiente. É por isso que cultivar essas boas lembranças, esses bons sentimentos, que a pessoa, né, que foi ao mundo espiritual, voltou ao mundo espiritual, despertou em nós em vida, né, nessa vida material, é fundamental. E existe uma forma de nós nos mantermos permanentemente ligados, né, por esse sentimento, que é a prece. A religião de Deus nos fala da importância da oração, inclusive para essa ferramenta de ligação eterna com os espíritos de Deus e com os espíritos desses nossos entes queridos. Inclusive para o aprendizado, porque nós vivemos aprendendo. A vida, ela continua. O aprendizado, a evolução, ela continua. O escritor Paiva Neto nos traz, em seu livro É Urgente Reeducar, edição Pocket, na página 271, uma importante lição. Não nos podemos ancorar apenas em nossos limitadíssimos 5 sentidos físicos. Eles não são bastantes para nos fazer devidamente avançados, pois a cultura tem origem verdadeira no mundo espiritual. Quando soubermos estabelecer a perfeita sintonia terra-céu, para merecer a ligação permanente céu-terra, receberemos de lá conhecimento crescente. Antes de tudo, somos espírito. Então esta é a sintonia que nós devemos buscar através da oração, da prece, das boas lembranças, das boas recordações. Para quê? Para que a gente seja amparado por esses sentimentos bons que também existem no mundo espiritual, por aqueles que nos antecederam e pelos nossos anjos guardiães, por Jesus, o Cristo ecumênico, por Deus, o Pai Celestial. Por isso é fundamental nós buscarmos, inclusive, esse conhecimento, esse amparo. Nós sabemos que a religiosidade tem um papel aí fundamental para acalmar os corações, trazer conforto. E a religião do amor fraterno está de portas abertas para receber todos aqueles que quiserem aprender mais sobre este tema, né? Exatamente. Nas cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, nas igrejas ecumênicas da religião de Deus. Inclusive, você pode adquirir esta literatura tão importante para o nosso aprendizado, que é do escritor Paiva Neto, É Urgente Reeducar. O nosso convite é feito para que você participe conosco das cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, esse momento, inclusive de interação, porque quando você adentra uma igreja ecumênica da religião divina, você é convidado, você tem um livro de orações para inscrever os nomes dos seus entes queridos e também daqueles que se encontram na pátria espiritual. E dentro desta reunião ecumênica, existe um momento especialmente dedicado aos que estão na terra, um momento de oração, um momento sublime de elevação espiritual, momento de você dedicar as vibrações, os sentimentos àqueles que também se encontram na pátria espiritual. Então é este exercício da sintonia permanente com aqueles que se encontram na pátria elevada espiritual. Fernando, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vida Plena. Eu agradeço a oportunidade e viva Jesus! Viva Jesus! Estivemos conversando com o irmão Fernando Salles, pregador ministerial da Religião de Deus. Para você saber qual que é a religião do amor fraterno mais perto de você, ligue para a gente, 0300 1007 940. Porque nós sabemos que a religiosidade ela é uma ferramenta, inclusive para que as famílias, as pessoas lidem, né, de forma mais consciente, de uma forma, né, não fatalista, com esses diversos fenômenos que envolvem a nossa vida, o sofrimento, né, os desafios da existência e, por exemplo, a questão da morte. Né? Como lidar com isso, que é um fenômeno natural, né, faz parte da vida humana, mas sem acharmos que, né, estamos condenados ao sofrimento. O programa Vida Plena está conversando sobre esse assunto com você e a gente está falando especialmente também sobre como lidar com este tema, com esse assunto com as crianças. A gente está conversando com a psicóloga Luciana Carvalho, que tira as nossas dúvidas sobre o assunto. E no caso, por exemplo, Luciana, existem filmes, existem livros que acabam tratando desse assunto. Utilizar esses meios, né, mais didáticos para conversar com a criança pode ser uma ferramenta de apoio também para os pais? Pode ser uma ferramenta bem utilizada, ela ajuda muito a criança
passar por esse luto, né? Mas não adianta pegar o livro ou pegar o filme e entregar para a criança e falar assim, Não. entenda tudo que é para entender. Ela tem que ter um processo de acompanhamento. Claro, né? sem dúvida, né? Você senta, assiste com a criança, vai explicando, né? Tem uma coisa que eu acho importante ressaltar, são os objetos transicionais. Aquele objeto que a criança tem com ela na hora de dormir, pode ser desde um ursinho a um paninho, alguma coisa assim. Quando um ente querido falece, se esse ente querido for do meio ali familiar, um pai ou uma mãe dessa criança, é importante usar desse artifício, pegar um objeto ligado diretamente a essa pessoa. Que era dessa pessoa e dar para essa criança, porque ela vai se sentir segura. Perfeito. Né? Ela vai dormir com aquilo. Ela não vai ter a quebra do vínculo literal, ela ainda vai ter alguma coisa de ligação com essa pessoa. Que vai lembrar e fazer ela superar essa perda. Principalmente quando morre o pai ou a mãe. A senhora falava, por exemplo, sobre os prejuízos de você não ser transparente com a criança. Que tipos de prejuízos que pode se trazer, por exemplo? Porque a gente sabe que a intenção dos pais, das pessoas que envolvem as crianças, é sempre a melhor, né? Eles querem proteger, querem ajudar a evitar, né, que um excesso de informações chegue. Agora, quando a gente não tem, né, o cuidado de falar sobre o tema, o que pode causar para a vida de uma criança? Então, o que é proteger? Né? Os pais, eles têm uma tendência de colocar os filhos numa redoma de vidro. E o mundo não é assim, né? A realidade não é essa. Proteger a criança seria no sentido de ajudá-la a enfrentar, a superar esse tipo de coisa, para que no decorrer da vida ela consiga fazer isso mais tarde. Retomar o mais rápido possível a rotina da criança é também uma ferramenta de superação aí? Ou se a gente ficar muito tempo fora dessa rotina pode também trazer prejuízos? Claro, manter a criança que fica muito em silêncio, né? Manter essa situação de silêncio após a morte, ou não trazê-la para a realidade, para voltar para a escola, para suas atividades, prejudica muito, potencializa essa perda, né? Então, quebrar o silêncio e voltar para a rotina o mais rapidamente possível. Perfeito. De que forma a senhora vê a importância da religiosidade? Independente de qual seja, uma família que trabalha, né, o desenvolvimento dos valores, da religião com a criança, também ajuda no enfrentamento desse tema? Ajuda, né? Na verdade, acontece assim. A morte, ela é explicada a partir da religiosidade dos pais, né? Num primeiro momento. E é importante que esses pais coloquem isso da maneira como eles acreditam, não como uma verdade absoluta. É assim e ponto, né? É importante os pais dizerem, olha, eu acredito que seja assim. E utilizar dessa religiosidade, né? E a criança vai crescer e ela vai escolher a religião que ela vai seguir, né? E não vai sentir que ela está, entre aspas, traindo o pai que determinou. Ela não vai entrar em conflito, né? Ali, exatamente. Né? Meu pai sempre falou que isso era o certo. Então, se eu escolher uma outra coisa, eu estou errando. Não. Então, é importante os pais colocarem como uma crença. Eu acredito que seja assim, para dar essa abertura para as crianças. Perfeito. A gente vai conversar mais sobre este tema em outras oportunidades. Luciana, queria que você trouxesse as suas formas de contato para o pessoal que estiver nos acompanhando, para eles tirarem dúvidas, saberem mais sobre o seu trabalho e sobre esse tema. Eu atendo em consultório no bairro das Perdizes, em São Paulo, né? E meu telefone é 11 7594 4006. Perfeito. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a nossa produção. Nós passamos o contato da Luciana, passamos a sua pergunta para ela. Luciana Carvalho, psicóloga, que esteve conosco aqui no programa Vida Plena, conversando mais sobre este assunto tão importante. O nosso programa vai agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui no Vida Plena.